Olá, chegamos ao nosso 11º encontro, nossa penúltima aula, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as cartas gerais, ou também conhecidas por cartas universais. Vamos falar um pouquinho sobre essas cartas que são chamadas de cartas gerais ou cartas universais ou cartas católicas. Elas são cartas que foram escritas por outros que não Paulo. Isso é bem interessante, por isso que elas foram escritas para todas as igrejas, não teve um endereçamento específico, tá? Por isso que elas são chamadas de universais. Quais são elas? A gente tem Hebreus, que é uma carta que a gente não sabe muito bem é, é, quem foi que escreveu, mas quando ela é endereçada, ela fala para hebreus, hebreus de uma maneira geral, todo o povo judeu. A ênfase é na supremacia de Cristo, é mostrar quem é Cristo, atrelado principalmente aos argumentos do Antigo Testamento. Então, a supremacia dele em relação à história dos judeus. Isso foi escrito no ano 69. Tiago, que a gente está falando aqui de Tiago, que é dos escritores, um dos líderes da igreja, ela dá uma ênfase muito grande, muito prática, né? Uma diferença, mostra as diferenças que ele tem na vida cristã. Já Tiago tem sido muito falada, é uma epístola muito lida, muito usada, muito estudada, porque ela tem aspectos muito práticos. Ela é que vai falar, por exemplo, que uma fé sem obras é completamente morta. Então ela é muito focada nisso, é muito direta. Né? O pastor Ed Renekiewicz tem um livro chamado Tiago, a epístola mais mal-humorada da Bíblia. Bem divertido, recomendo. Um bom livro. Foi escrito por volta do ano 62. Pedro, né, que escreveu duas cartas, primeira e segunda, ele, ele vai enfatizar muito Cristo e a esperança na vida prática, na vida do dia a dia. Né? Lembra que Pedro era um pescador judeu que não tinha aquela formação acadêmica, né, de Paulo, né? A gente vai enfatizar muito isso e ele vai falar sobre esses aspectos do dia a dia. Foi escrito em 65 e 67, né, da era cristã. Né? Lembre-se que no ano 70 Jerusalém é destruída. Então, assim, e pelo fato de nenhum deles ter aludido a esse fato histórico muito marcante, com toda certeza são cartas antes, né? Por isso que Hebreus foi escrito em 69, muito provavelmente. Tem a epístola de Judas, Judas que era um dos apóstolos, né, e ele combate algumas heresias, principalmente aquelas maneiras diferentes de pensar que algumas pessoas vinham com as suas influências pagãs, influências gregas, acima de tudo grega, e elas começavam a tentar inserir dentro da igreja esses pensamentos errados. Então, Judas vai combater isso de maneira muito fortemente, vai escrever quase na mesma época, né, de Tiago, no ano 62, e o apóstolo João, que escreveu três cartas, né, primeira, segunda e terceira, a ênfase é muito a segurança na salvação. Escreveu no período entre 80 e 98. Então, assim, João vai escrever entre o período que ele acabou de escrever o evangelho dele e antes do livro de Apocalipse. Depois de Paulo, João foi aquele que mais escreveu livros no Novo Testamento. Desculpa. E a ênfase das epístolas de João, todas elas são sobre segurança da salvação e como é que a gente, como cristão, pode ter e desenvolver isso. Em relação à autoria, o livro de Hebreus tem um autor não conhecido, a gente não faz ideia de quem seja, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais à frente, mas a gente não sabe quem escreveu. Sabe que ele é um judeu, com toda certeza alguém que conhecia da história dos judeus, mas não temos um nome especificamente. Tiago, a epístola de Tiago é o irmão de Jesus, a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre ele. E Pedro, João e Judas eram apóstolos de Jesus, que conviveram com Jesus e, e haviam escrito para a igreja tentando passar esses assuntos específicos, como a gente falou no slide anterior. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da apostasia. Apostasia significa ter fé e depois perder. Olha, vamos ver alguns trechos aqui, né, em Hebreus e em 2 Pedro. 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, 20 a 22, diz assim: Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
encontram-se novamente nelas, enredadas, e por elas dominados. Então, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Hebreus 6, 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Em Hebreus 10, 26, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E aí vem essa pergunta: pelo que está aqui, parece que há uma pessoa que já foi salva, que conheceu o caminho e depois ela apostatou, ou seja, ela abriu mão da sua salvação, do seu cristianismo. Será que realmente é isso? Vamos examinar com um pouco mais de detalhes. O que Hebreus fala especificamente sobre os apóstatas? Primeiro, fala lá que eles foram iluminados, que eles provaram o dom celestial, eles eram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro, né, do mundo que está por vir, tiveram algum arrependimento no seu coração, receberam pleno conhecimento da verdade e foram santificados no pacto. E aí vem aqui, e essas pessoas caíram, saíram da fé, abandonaram a fé. Na sua opinião, o que você acha? Será que eles perderam a salvação? Sim ou não? Pensa um pouquinho sobre isso. Domingo a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer algumas considerações sobre o livro de Hebreus, tá? Os Hebreus, né, foi uma anotação da igreja para diferenciar essa carta das outras. Não existe nenhum endereçamento aos hebreus, aos judeus nessa carta. Ela já era amplamente aceita e usada desde o século II. Então a gente está falando que a partir do ano 100 já se usava e já se referenciava a Epístola aos Hebreus como canônica, né? Se aceitava, os que são chamados de pais da fé, pais da igreja. A gente não sabe quem é o autor, mas tem várias teorias. Tem gente que fala que foi Paulo, não faz sentido, porque o estilo literário de Paulo era muito outro. Tem gente que diz que foi Lucas, mas ele nunca escreveu, e também não se parece com os evangelhos. Ele nunca escreveu uma epístola, né? Outros dizem que foi Clemente de Roma, que era um dos bispos, um dos convertidos do primeiro século, logo daquele primeira leva de cristãos, depois que foi morto, foi martirizado. Alguns dizem que foi Barnabé, aquele companheiro de Paulo, outros que foi Apolo, Sila. Tem até gente que diz que foi Priscila, a esposa de Áquila, né? E de certo a gente não sabe, a gente não tem certeza de quem é. Não há nenhum indício em nenhum lugar que possa dizer mais do que ele somente é uma pessoa que conhecia muito bem a história do povo judeu. Tem um viés muito forte no Antigo Testamento e usando o Novo Testamento como base, como fundamento para fazer uma argumentação e apresentar Cristo. E quem é Tiago? Tiago, a gente tinha falado lá atrás que a gente ia conversar um pouquinho sobre quem era esse Tiago. Tiago vem do nome Jacobos, né, que em hebraico, né, era também a mesma raiz da palavra Jacó. Né? Escreve-se Jacobos, que em grego é Giacomo, e é interessante que em inglês Tiago é James. Então você tem James, Tiago, Jacobus, Giacomo, Jacó, todos eles referem-se a um mesmo nome. E por isso, algumas pessoas têm especulado que esse nome é meio complicado, era comum, e realmente era comum. Mas o Novo Testamento fala de 4 pessoas que chamavam Tiago. Quem eram eles? Primeiro, o filho de Zebedeu, que é irmão de João,
que foi morto por Herodes, né? Lá em Atos capítulo 12, verso 1. Então, ele fala que ele matou, né, a gente já estudou sobre isso quando a gente falou de Atos, que ele foi morto naquele contexto. Depois, ao Tiago, filho de Alfeu, que não é irmão de Mateus, né? Esse aqui é chamado de Tiago menor, né? Menor, que como está lá em Marcos 15:40, né? Depois tem o pai de Judas, Tadeu, que não é mencionado em nenhum outro lugar, a não ser quando ele fala de Judas Tadeu, dizendo que é pai dele, que ele é filho de Tiago. E tem o que é chamado de irmão de Jesus. Ele é mencionado por Paulo em Gálatas, pelos evangelistas em Marcos e Mateus. Ele foi líder da igreja de Jerusalém até sua morte no ano 62. E é muito interessante observar, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, que Tiago é aquele que tomou a iniciativa durante o concílio de Jerusalém, onde estava havendo aquela grande disputa, mesmo estando todos os apóstolos presentes, né, que estava lá, e Paulo também. No entanto, é Tiago quem toma a frente. E em Gálatas, quando Paulo menciona, ele fala que aqueles que são da parte de Tiago, mesmo Pedro, né, respeitava Tiago como um líder, né? Então, parece esse que é chamado de Tiago, irmão de Jesus, parece ser essa figura. E a palavra irmão, que em grego é adelphos, né, é bem diferente da palavra primo, que é anepsios. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, principalmente a Igreja Católica, com a influência da teologia de que Jesus não teve irmãos, diz que Tiago era primo de Jesus. Só que a palavra grega para primo não é adelphos. Adelphos só é usado no contexto para irmão. Então, sendo assim, ele era irmão mesmo, filho de Maria e irmão carnal de Jesus, que inicialmente rejeitou o ministério, rejeitou o irmão, mas que depois veio a ser incorporado, aceitou Jesus, entendeu Jesus, colocou sua fé em Jesus e a partir daí se transformou num grande líder da igreja e veio a escrever essa epístola belíssima, a Epístola de Tiago. Vamos falar um pouquinho da estrutura dessas cartas, das cartas gerais, né? A gente tem Hebreus, que começa mostrando que Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento, depois que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior até Moisés, que é o grande profeta que traz a palavra de Deus para o povo de Israel. Ele é superior a Arão, ou seja, ele é o sacerdote diante de Deus e é superior a Arão, por isso que Jesus é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é mais do que Arão, né? Porque lembrem-se que os sacerdotes do povo hebreu vinham da tribo de Levi e Jesus era da tribo de Judá. Então, como é que ele conseguiria ser da tribo de Judá e ainda assim ser sacerdote, né? E é porque exatamente essa vinculação que o autor de Hebreus faz a sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mostra que Cristo é um caminho novo e dá as exortações finais. O livro de Tiago tem uma introdução, depois ele fala sobre sinais da vida autêntica, um incentivo a você a ser uma vida exemplar, principalmente para mestres. Depois ele fala muito sobre cuidado com a língua e a sabedoria desse mundo e como é que a gente pode ter sabedoria verdadeira. Depois ele compara Deus com o mundo e mostra para a gente que esses valores muitas vezes estão em conflitos. Pedro, a epístola de Pedro, é primeira e segunda. A primeira Pedro ele dá as saudações, depois ele dá uma salvação, ele fala sobre a salvação, que é uma viva esperança, fala sobre aspectos do dia a dia, mostra algumas coisas como é que a gente deve lidar com, por exemplo, com patrões, com a esposa e assim vai. Depois, depois ele fala sobre a conclusão, né, e encerra. É interessante a gente imaginar que Pedro usou alguém, ele ditou a carta para alguém escrever porque ele era analfabeto. Né? Segunda Pedro, ele vai começar com uma saudação, depois ele vai falar sobre o verdadeiro e o falso conhecimento, depois ele vai falar sobre a volta do Senhor, sobre a iminência da volta do Senhor, e a gente tem que lembrar que esse era um assunto muito importante na igreja. Jesus havia prometido que volta, e as pessoas imaginavam que ele ia voltar em poucos anos. E quando isso começou a não acontecer, duas grandes teorias, grandes correntes.
uma corrente decepcionada e dizia que e desprezava isso, e uma que estava empolgada, e algumas pessoas chegaram a vender tudo que tinham esperando que Jesus voltaria nos próximos assim, 1 ano, 2 anos depois, né? O que obviamente não aconteceu. A carta de Judas tem, como eu falei, é só um capítulo, mas ela dá uma saudação, dá alguns avisos, advertências sobre não se mudar, né, nenhum conteúdo, sobre como a gente tem que ser sério diante de Deus, faz uma denúncia sobre heresias, né, algumas delas que estavam circulando naquela época, uma exortação como a gente deve fazer para seguir a, a sã doutrina. Depois ele termina com uma doxologia, ou seja, com uma glorificação, um hino de louvor, uma poesia de louvor, e aí ele encerra a carta. João tem 3 cartas, né? Primeiro João, ele fala sobre uma realidade histórica, né? Que Cristo realmente foi fato histórico. Depois o significado de ser cristão, como sabemos que somos filhos de Deus, que ele vai falar para a gente como é que a gente pode reconhecer isso, e uma conclusão. Uma carta muito pequena, 3 capítulos, mas assim muito rica. Segunda João fala sobre tem uma saudação inicial, sobre o que a gente tem que fazer e como é que a gente pode cumprir a fé. Devemos evitar os falsos mestres. E aí ele tem uma saudação final. E depois a gente tem terceira João, que tem uma saudação, motivos de louvor e adoração, ele é muito bonito, e a oração, né? Depois ele vai censurar um elemento, uma pessoa chamada Diótrefes, que é da igreja, que estava espalhando uma heresia, um pensamento que era enganoso e ia contra os princípios de Cristo. Vai, ao mesmo tempo que ele repreende Diótrefes, ele vai dar o exemplo de Demétrio e vai exaltar como esse homem era fiel ao Senhor. E depois ele termina dando uma saudação final. A gente fez uma aula rápida, mas é importante. Dá uma refletida sobre o que a gente conversou, é muito importante. E não esqueça, hein? Pega a sua Bíblia e leia. É muito gostoso poder exercitar isso aí. A gente falta uma aula para a gente encerrar a nossa caminhada. Tá bom? Deus abençoe.